Olá, cursistas e tutor! Como estão todos vocês? Animados para dar continuidade aos estudos desse curso? Meu nome é Vanusa e serei a professora da disciplina Comunicação Empresarial. Será um prazer ajudá-los com os novos conhecimentos que os auxiliarão no dia a dia e na vida profissional. Conto com a atenção de todos e sugiro que anotem as dificuldades e dúvidas que tiverem ao longo dessa aula. Podemos esclarecê-las depois, nos fóruns. Trataremos nessa disciplina de questões relativas ao uso da nossa língua portuguesa e que ganham relevância no processo de comunicação, em especial da escrita. Como sabem, é importante ampliar os conhecimentos do uso da nossa língua em sua modalidade padrão, porque eles serão solicitados na nossa prática comunicativa, seja na esfera pessoal ou profissional. Ignoramos, às vezes, que o modo como utilizamos a língua portuguesa revela o domínio que temos sobre ela, podendo causar uma boa ou má impressão do falante que a utiliza. Na esfera profissional, isso ganha ainda mais peso, não é mesmo? Portanto, para usá-la conforme a exigência comunicativa, é preciso ter domínio de determinadas regras que governam o seu uso mais formal. O conceito que se tem de falante competente está justamente ligado à ideia de domínio das variedades do uso da língua e à sua adequação ao contexto comunicativo. Para os profissionais da esfera administrativa, da qual vocês farão parte, tais conhecimentos se tornam imprescindíveis. Desse modo, ganha relevância nesse curso conhecer alguns princípios gramaticais que governam o modo de falar em determinados contextos, sendo exigência também para bem escrever, tornando-se, portanto, fundamentais para a escrita dos textos que são comuns ao serviço burocrático. Quanto a essa questão, vocês saberiam me dizer quais seriam esses textos que circulam nessa esfera? Certamente vocês já lidaram com eles em alguma ocasião da vida de vocês. Por exemplo, para se candidatarem à vaga desse curso, certamente vocês leram um edital, certo? Esse é um dos tipos de textos encontrados nos gêneros administrativos, empresariais e também nos documentos e publicações oficiais do Serviço Público Federal, Estadual e Municipal. Analisemos algumas imagens. Observem que se tratam de textos comuns a essas esferas, como a ata, uma circular, o ofício, o e-mail, o comunicado. Portanto, para quem pretende assumir uma vaga profissional em setores como esses, deve conhecê-los, dominando a escrita própria e o padrão estrutural de cada um. Para essa aprendizagem, meus caros, começaremos por refletir sobre o processo de comunicação e o que nele está envolvido. Vamos analisar mais um slide. Vejam que se trata de imagens sugestivas do processo de interação entre sujeitos, levando a crer que as informações estão sendo transmitidas e ao mesmo tempo entendidas, o que nos permite concluir que a comunicação está sendo estabelecida, concordam? É possível definir desse modo que a comunicação corresponde a esse ato nosso diário, a qual nos envolvemos ao interagir com outras pessoas. Faz parte da nossa vida, da nossa condição humana estabelecer esse contato, informando sobre o nosso modo de pensar, de sentir, permite-nos dividir experiências. E isso pode ser feito de inúmeras formas. Vocês concordam comigo? Podemos interagir com alguém estabelecendo o processo comunicativo também sem dizer uma só palavra, certo? Darei um tempo a vocês para que reflitam sobre isso, respondendo as seguintes questões. Todos concordamos que há várias linguagens que podemos usar no processo comunicativo. Quais são, portanto, as formas possíveis de estabelecer uma comunicação, de interagir com outras pessoas, além do uso da palavra? Tutor, ajude-os aí. Pode dar um pause na videoaula, eu aguardo. Ok, tempo encerrado. Conseguiram pensar? Sem dúvida que sim. A comunicação e a interação são possíveis de inúmeras maneiras. E para que isso ocorra, utiliza-se uma linguagem que seja apropriada e comum aos falantes, para que possa ser entendida. Quando me refiro à linguagem, estou me referindo aos vários signos existentes que nos permitem a comunicação e que certamente vieram à cabeça de vocês ao pensar sobre isso. Logo, além da palavra, esse signo linguístico de privilégio, usado tanto em sua forma oral como escrita, há também outras formas de linguagem a partir de outros signos, favorecendo que a interação se estabeleça, que o processo comunicativo aconteça. As próximas imagens nos permitirão pensar melhor sobre eles. Vamos analisá-las. Observem que são certamente representativas dos exemplos dados por vocês. Vejam que conseguimos entender as mensagens passadas por elas. Por exemplo,
A imagem do dedo indicador sobre a boca, a imagem do homem cuja fisionomia sugere susto, espanto, medo, assim como a demonstração de alegria, de um gesto de carinho, são linguagens que podem ser facilmente entendidas por nós, não é mesmo? Sabemos também da existência de outros códigos comunicativos que são utilizados, como, por exemplo, o código de sinais, os utilizados no trânsito, os representativos da área esportiva e assim por diante. Observem ainda a charge apresentada. Trata-se de uma imagem que apresenta a cena de várias pessoas usando seus celulares, fotografando um afogamento, sem ao menos ajudar quem está se afogando. É possível entender o propósito comunicativo dessa imagem e a mensagem que está por trás dela? Certamente, pois o conhecimento que temos sobre essa questão apresentada nos permite o entendimento. Logo, se isso foi possível, concretizou-se a comunicação sem utilizar uma só palavra. Vimos desse modo que a comunicação pode se concretizar para além do uso da palavra, o que nos permite concluir que é possível estabelecer comunicação a partir de outras linguagens, compondo um universo de possibilidades comunicativas. Sendo assim, torna-se adequada a divisão que se faz das variadas formas de linguagem empregadas nas situações de comunicação. Assim, essas linguagens podem ser divididas em linguagem verbal e linguagem não verbal. Vamos entender isso melhor. A linguagem verbal envolve o uso da palavra, seja na sua forma oral ou escrita, enquanto a linguagem não verbal pode ser expressa a partir de outros signos comunicativos, diferentes da palavra. Assim, por exemplo, as mímicas, os olhares, a postura. Sabiam disso? A postura informa muito sobre nós em determinado momento. As expressões faciais também fazem parte das possibilidades comunicativas, revelando muito do que queremos expressar. Há também os chamados nutos. Já ouviram falar nessa palavra? Anotem aí, para aumentar mais uma no vocabulário de vocês. Nutos são os movimentos de cabeça indicando aprovação. Todos esses são exemplos de possibilidades comunicativas importantes. Está ficando claro? São informações que poderão ser revistas por vocês na apostila da disciplina. Falta-nos falar nessa aula sobre 3 tópicos igualmente importantes: língua, fala, língua culta e língua coloquial. O que vocês entendem por língua e fala? Já ouviram falar sobre língua culta e língua coloquial? Quando nos referimos à língua no contexto da comunicação, estamos nos referindo ao instrumento utilizado para isso, seja na sua forma sonora, seja na sua forma grafada. A língua é pertencente a um grupo social que a adota, compondo um elemento identitário. Faz parte da identidade da cultura de uma sociedade, de um povo, sendo organizada por convenções e regras conhecidas por seus falantes. A nossa língua portuguesa é um exemplo. Outro exemplo também é que podemos dar é a língua brasileira de sinais, que é pertencente a um grupo social que adotou como língua. Por sua vez, a fala corresponde a uma forma particularizada do uso da língua. O falante, assim, pode utilizá-la conforme lhe aprouver, o que significa uma liberdade na forma de usá-la. E isso é muito bom, não acham? Afinal, somos seres únicos e podemos elaborar nossa fala conforme os nossos pensamentos, sentimentos, valores, conhecimentos, tudo isso de modo muito particular. É importante destacar que o uso da língua para um grupo social pode variar consideravelmente. E nesse caso, essa variação está diretamente ligada a alguns fatores, como, por exemplo, os regionais, o social, o cultural, dentre vários outros. Vejamos as imagens ilustrativas dessa minha fala. É sabido que em nosso território brasileiro falamos a língua portuguesa. Porém, conforme a região, a língua pode variar. Logo, a fala dos mineiros, do gaúcho, dos baianos, por exemplo, é bem característica. É possível reconhecê-las. Observem a charge do gaúcho e do mineiro. A expressão bom demais, assim como o modo meio caipira de se expressar, é visto como característico do falar mineiro. Outro exemplo é o apresentado na imagem do surfista. Observem o uso da língua feita pelo sujeito de terno. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente? É possível supor que se trata de um conhecedor da língua culta em sua forma padrão. Embora o discurso desse sujeito, nesse contexto, seja completamente inadequado. Afinal, em uma praia, nesse contexto mais descontraído, pede-se uma linguagem também mais descontraída, informal, assim como uma roupa mais apropriada, concordam?
está claro que ele tem o domínio da norma culta. No entanto, quanto à competência comunicativa, a última imagem, essa da tirinha, nos permite refletir não só sobre o uso da língua, considerando a variação linguística, como também o nível cultural. É possível ainda uma reflexão do uso da língua como instrumento de poder. Observem que o interesse inicial da jovem pelo rapaz, de aparência atraente, sedutora, acabou exatamente quando ele não mostrou ter domínio do uso da língua culta. Problema é demais, não acham? Podemos ainda, para finalizar essa aula Comunicação e Linguagem, falar sobre um aspecto da língua que diz respeito à sua forma coloquial ou culta. Pensemos sobre isso a partir do poema a seguir. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro? A linguagem culta está diretamente relacionada à ideia expressa por Drummond nos primeiros versos do poema, uma língua mais cuidada, mais elaborada. Assim, há preocupações quanto à escolha das palavras, quanto à obediência às regras necessárias ao seu uso. Então, segundo as exigências da língua padrão, deve-se dizer, dê-me um cigarro, e não, me dá um cigarro. Diríamos que se trata da língua arrumadinha, podemos comparar aquela roupa de festa. Por sua vez, a língua coloquial está diretamente ligada aos versos finais. Trata-se dessa língua nossa do dia a dia, na ponta da língua, fácil de falar e de entender. No material da disciplina, há exemplos de textos que devem ser comparados por vocês. O tutor poderá ajudá-los nessa tarefa. Que tal conhecer um pouco mais sobre o uso dessa língua mais arrumada? Vimos que ela pode ser instrumento de poder. Estão lembrados? Fôlego, então, porque as próximas aulas exigirão uma atenção redobrada. Começarei apresentando outro poema de Drummond, maravilhoso escritor. Aula de Português é o título do poema. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras, sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Góes, é ele quem sabe e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática, equipáticas, atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada do namoro com a prima. O português são dois, o outro, mistério. Drummond faz referência nesses versos à língua coloquial, aquela da ponta da língua, fácil de falar e de escrever. É a língua culta, e a língua culta, aquela usada em uma linguagem mais cuidada, e que, segundo o poeta, é aquela que ocupa um lugar elevado na superfície estrelada de letras. A referência feita a essa língua arrumada é que elas são consideradas equipáticas. Brincadeira que Drummond faz com as palavras esquisitas e antipáticas. O que vocês pensam sobre isso? Será que essa língua mais cuidada é assim como sugere o eu lírico no poema? Esquisitas e antipáticas? Devo confessar que às vezes ela assim se mostra, principalmente quando não a conhecemos. No entanto, a coisa muda de figura quando passamos a dominá-la e a antipatia acaba se transformando em um sentimento de admiração. Independente de achá-las antipáticas ou não, quem não quer se tornar um falante competente? Aquele que, pelo domínio que tem da própria língua, inclusive na sua variedade padrão, sabe adequar a sua fala conforme o contexto comunicativo. Assim, o ambiente, a situação, exigirão uma ou outra forma do uso dessa língua. Para que essa competência seja alcançada, não há dúvida que é preciso trabalho e muita atenção. Vamos, portanto, ao trabalho. Alguns tópicos gramaticais foram destacados para essa disciplina. Começaremos pelo estudo dos pronomes, palavras que assumem um papel importante nos nossos discursos e cujos usos podem gerar algumas dúvidas. Vocês têm algum conhecimento sobre essa classe gramatical? Conseguiria dar alguns exemplos de pronomes? Sabem usá-los da forma adequada? Certamente alguns exemplos são possíveis, principalmente os que se referem aos pronomes pessoais, tópico da nossa primeira discussão. Inicialmente, podemos dizer que esses pronomes substituem ou acompanham o nome, substantivo ou adjetivo, e podem ser classificados em pronomes pessoais o caso reto, pronomes pessoais o caso oblíquo. Entenderam? Não?
Calma. Para entender essa classificação, é preciso analisar as regras de uso desses pronomes em um texto, seja ele oral ou escrito. Os pronomes pessoais, o caso reto, estão diretamente ligados à pessoa do discurso, o que significa que são palavras que representam no discurso a pessoa que fala, o locutor, a pessoa com quem se fala, o interlocutor, a pessoa de quem se fala, o assunto. Vou deixar isso mais claro. Eu é o pronome que representa a pessoa que fala. Trata-se da primeira pessoa do discurso. A segunda pessoa é aquela com quem se fala e é representado pelo pronome tu. A terceira pessoa é aquela de quem se fala, ou seja, ele ou ela. Portanto, temos os seguintes pronomes pessoais, o caso reto no singular. Eu, tu, ele. É lógico que esses pronomes podem ser representados também no plural. Logo, teremos o plural do pronome eu, é nós, de tu, é vós, e o plural de ela ou ele é elas ou eles. Certo até aqui? Recapitulando os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Dizem que os pronomes pessoais serão definidos conforme a função sintática que exercem. Os pronomes pessoais são aqueles que substituem o sujeito na frase, portanto, assumem função sintática de sujeito. Vamos analisar a seguinte oração como exemplo. Os cursistas serão bem-sucedidos nessa disciplina. Para identificar o sujeito dessa oração, eu pergunto a vocês: quem será bem-sucedido nessa disciplina? Os cursistas, é lógico, responderam corretamente, o que significa que são vocês. Outra pergunta. Esse sujeito poderia ser substituído por um pronome pessoal do caso reto que seja correspondente a ele? Claro que sim. O sujeito, os cursistas, podem ser substituídos pelo pronome da terceira pessoa do plural, aquele de quem se fala. Portanto, são eles. Logo, como regra geral de uso de pronomes pessoais, do caso reto, eles são usados com a função sintática de sujeito da oração. Até aqui está fácil, não é mesmo? Espero continuar assim. Vamos agora aos pronomes pessoais do caso oblíquo. Tratam-se daqueles por assumirem funções sintáticas diferentes dos pronomes pessoais, o caso reto, nas orações, são representados por outras palavras. Ao contrário do pronome do caso reto, os pronomes oblíquos assumem na oração a função sintática de objeto, complementando o sentido do verbo, diretamente, sem a ajuda de uma preposição, ou indiretamente com a ajuda de uma preposição. Podem também assumir a função de complemento nominal, complementando o sentido de substantivo, de predicativo, de adjunta de nominal, agente da passiva e ainda de aposto. Enfim, todos esses exemplos são funções sintáticas possíveis de serem assumidos pelos pronomes oblíquos. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Observem a oração. A secretária redigiu a ata da reunião. É possível substituir as palavras em destaque, secretária e ata, por pronomes correspondentes. Vamos pensar nas funções sintáticas dessas palavras. A secretária trata-se do sujeito dessa oração. Logo, é possível substituir essa palavra pelo pronome correspondente ela, concordam? Por sua vez, a palavra ata assume a função de objeto direto na oração, ou seja, complementa o sentido do verbo diretamente. Logo, pode ser substituída pelo pronome átono a. Assim, a primeira oração pode se juntar a uma segunda que pode ser redigida da seguinte forma. Ela a redigiu muito bem, juntando as duas. A secretária redigiu a ata da reunião. Ela a redigiu muito bem. Quanto aos pronomes oblíquos, esses podem ser atos ou tônicos. Vocês poderão analisá-los melhor na tabela 2.1 do material de vocês. Para usá-los adequadamente, é necessário observar também a função sintática que exercem na oração. Os pronomes pessoais oblíquos, átonos, sempre estão ligados ao verbo. Então, é preciso que analisemos a exigência desse verbo. Se a exigência de seu complemento for um objeto direto, são usados os pronomes átonos o, a, os, as. Em substituição a um substantivo.
Se, ao contrário, a exigência for um objeto indireto, quer dizer, uma palavra que complementa o verbo com a ajuda de uma preposição, os pronomes serão os oblíquos átonos, lhe, lhes. Vamos analisar essa informação nas seguintes orações. Observem a seguinte frase. O diretor solicitou o documento certo. Observem a próxima frase. Indaguei-lhe sobre qual seria o documento. Vejam que nessa segunda frase a palavra diretor é retomada, sendo substituída por um pronome correspondente. Nesse caso, o pronome oblíquo átono, lhe, que cumpre o papel na frase de objeto indireto. Notem que o verbo indagar exige um complemento acompanhado da preposição a. Quem indaga, indaga alguma coisa a alguém. Logo, a secretária indagou a ele, o diretor, quer dizer que ela lhe indagou. Outra informação importante quanto aos pronomes é a possibilidade de sofrerem modificações conforme a terminação verbal. Vamos para mais um slide. Vamos analisar as frases a seguir. Observem que há alterações no pronome átono, o, a, os, as, quando os verbos a que eles se juntam apresentarem as seguintes terminações. Quando terminados em R, S, Z, essas terminações são eliminadas e ao pronome átono correspondente à palavra que complementa o verbo, junta-se a letra L. Peguemos como exemplo a frase, a secretária deve enviar o documento. Essa mesma frase pode ser reescrita da seguinte forma, a secretária deve enviá-lo. Nesse caso, ao reescrever a oração, o verbo enviar perde o R e ao pronome oblíquo átono, o, se une à letra L, podendo ainda essa informação ser retomada da seguinte forma, ela deve enviá-lo com a urgência. A tirinha permite que possamos refletir um pouco mais sobre essa questão. Observem que no segundo quadrinho, a fala da personagem está inadequada, uma vez que o complemento verbal apropriado ao verbo no infinitivo seria a junção do pronome oblíquo átono, o, mais a letra L. Logo, o ideal da fala do personagem no segundo quadrinho seria vamos arrasá-los e não arrasar eles. Vamos analisar mais um slide com novos exemplos dessas regras. Observem as frases com os verbos terminados em R e S. Enviei o documento. Enviei-o. Enviar o documento. Enviá-lo. Pões a pasta no escritório. Põe-la no escritório. Fazer a ata. Fazê-la. Fazes a ata. Fazê-la. Comprei a pasta. Comprei-a. Do mesmo modo, haverá alteração do pronome caso os verbos tenham sons nasais. Assim, a frase compram a pasta pode ser reescrita da seguinte forma, compram-na. Observe que o verbo compram termina com o som nasal da letra M. Do mesmo modo, ocorre com a oração põe a pasta no escritório, que pode ser reescrita põe-na no escritório. Ocorre, nesse caso, um ditongo nasal, que corresponde às duas vogais, uma delas sinalizada com o tio, o que permite a nasalização ao pronunciá-las. Bem, espero que estejam conseguindo acompanhar. A língua portuguesa, bem arrumada, é assim mesmo, cheio de regras a serem seguidas. E é lógico, precisamos conhecê-las para usá-las quando forem exigidas, certo? Passemos agora para os pronomes pessoais oblíquos tônicos, aqueles que são pronunciados com mais força. Vocês poderão conferir todos eles na tabela 2.1, na página 19 do material. Esses são pronomes que, quando usados, geram certa dúvida, favorecendo a inadequação de seus usos. Uma observação quanto a esses pronomes é que eles costumam vir acompanhados de preposição. E, nesse caso, é preciso analisar algumas construções comuns na linguagem coloquial e que são consideradas inadequadas segundo a norma padrão. Vejamos mais um slide. Dessas duas orações, qual delas é a construção adequada, segundo a exigência da norma padrão? Entre eu e ele não existe desconfiança ou entre mim e ele não existe desconfiança? Acertou quem disse que a segunda é a correta. Entre mim e ele não existe desconfiança. Vocês poderão me perguntar,
É isso mesmo, Vanuzi? Essa frase não está errada? Não, é isso mesmo. Parece errado, não é? Soa estranho aos nossos ouvidos porque não é o que ouvimos no nosso dia a dia, certo? É, mas esta é a forma adequada. Vocês poderiam me perguntar, mas por que esta é a forma correta? Eu respondo a vocês, porque segundo as regras de emprego desses pronomes tônicos acompanhados de preposição, há exigência do pronome oblíquo. No exemplo dado, o pronome me está antecedido pela preposição entre. Assim, segundo as regras da norma padrão, a presença da preposição exigirá o acompanhamento do pronome oblíquo. Logo, não se usa o pronome pessoal do caso reto eu. Portanto, quando alguém disser entre eu e ele não existe desconfiança, vocês podem desconfiar dessa colocação pronominal. Existe dúvida também quanto ao uso desses pronomes na presença do verbo no infinitivo. Vamos para mais um slide. Alguém se lembra daquela história de papo de índio? Mim ser missionário, mim ser guerreiro? O que vocês pensam sobre essas colocações pronominais? Esse papo de índio é muito interessante e adequado entre eles. No entanto, meus caros, a língua portuguesa, em sua forma padrão, condena tal colocação pronominal. Assim, lanço mais uma pergunta a vocês. Qual é a forma correta? É para eu fazer a ata da reunião ou é para mim fazer a ata da reunião? Certamente o papo de índio não cabe aqui. Assim, o adequado é para eu fazer a ata da reunião. Vale como regra observar a presença do verbo no infinitivo. Nesse caso, antes dele, usa-se o pronome pessoal do caso reto eu, e não o pronome oblíquo tônico mim. Porém, é possível as construções seguintes. É fácil para mim fazer a ata da reunião. Essa adequação pode melhor ser entendida do seguinte modo. Fazer a ata da reunião é fácil para mim. Pensam que acabou a história dos pronomes? Ainda não. Não havia dito a vocês, mas a classe de pronomes não dá moleza, é longa e insistente em apresentar suas formas. Então, só nos resta render a eles, já que temos que cuidar para não escorregar na língua, não é mesmo? Que tal, então, mais uma dose de pronomes? Falaremos de mais uma classificação, aquela que costuma, na maioria das vezes, querer possuir algo. Logo, eu tenho meu emprego, meus amigos, minha família, minhas alegrias. Viram como se trata de um pronome possessivo? É isso. Estou me referindo a uma classe de pronomes que é chamada de pronomes possessivos. Ele está diretamente ligado ao possuidor, concorda com ele e acompanha um substantivo. Assim, quando me refiro à minha pessoa, eu, os pronomes correspondentes serão meu, meus, minha, minhas. Se a referência for a tu, os pronomes correspondentes serão teu, tua, teus, tuas. Se for terceira pessoa, será seu, sua, seus, suas. E assim por diante. Podem conferir o restante desses pronomes possessivos na tabela 2.3 do material. Os possessivos são fáceis, não? São, eles são fáceis. Porém, sinto muito, mas sempre haverá poréns. Estão pensando que é só moleza? Os poréns existem para que fiquemos atentos. O porém para esses pronomes está ligado mais diretamente ao pronome da terceira pessoa do singular e do plural, que correspondem aos pronomes seu, sua, seus, suas. Esses costumam pegar peças. Vamos dar uma olhada no slide. O diretor proibiu que a secretária utilizasse seu celular. Vocês podem perguntar, de quem é o celular? O celular é do diretor ou o celular é da secretária? Portanto, essa construção gera ambiguidade. O que é isso? É a possibilidade de mais de um sentido a ser construído. Para não correr dúvidas, gerando imprecisão da informação, é melhor dizer, nesse caso, o diretor proibiu a secretária que utilizasse o celular dela, certo? Ainda quanto aos pronomes possessivos, é preciso estar atento à informação de que não podemos utilizar os pronomes possessivos de segunda pessoa para dirigir-se à terceira. Assim, se a referência é feita a tu, os possessivos serão teu, tua, teus, tuas. Se for a terceira, você, ele, ela,
Os possessivos serão seu, sua, seu, suas. Há ainda mais pronomes a serem estudados. Há uma classe deles que ninguém sabe definir. É isso mesmo. Então eles são desconhecidos? Brincadeirinha. Estratégia para que se lembre que existe uma classe dos pronomes chamados indefinidos. Mas afinal, quais são eles? Quem são eles? Observem o período em destaque. Parece que havia alguém no escritório ao lado. Todos ouviram o barulho, porém não era nada. Tudo não passou de um susto. Qualquer ruído fora do esperado costuma gerar certo medo. Todas essas palavras em destaque, alguém, todos, nada, tudo, qualquer, certo, são palavras que sugerem indefinição. Portanto, são exemplos de pronomes indefinidos. Vocês poderão observar esse grupo de pronomes na tabela 2.4, em que verão a sua divisão em variáveis e invariáveis. A divisão como variáveis e invariáveis significa a possibilidade dessas palavras, com um valor indeterminado, de variarem no singular, plural e no gênero. Os pronomes interrogativos serão agora os próximos dessa grande lista. São os curiosos dessa classe gramatical, portanto, querem saber de tudo: qual, quanto, quantas, quem, que, sendo que quem e que são invariáveis e qual e quanto são variáveis. São pronomes que cumprem os papéis de formular perguntas de forma direta ou indireta. Por exemplo, eu pergunto a vocês: quem está prestando atenção na aula? Todos, é lógico, pelo menos espero. Ou, não sei se quantos alunos estão me ouvindo. Qual das perguntas foi feita de forma direta e qual foi feita de forma indireta? Fácil, não é mesmo? A primeira pergunta, aquela que eu me dirijo a vocês diretamente. Por sua vez, a outra é a forma indireta. Outros pronomes importantes são aqueles a que eu denomino de grandes trabalhadores, pois assumem vários papéis. O nome que esses pronomes recebem já diz muito sobre eles. Trata-se dos pronomes relativos. Estabelecem relações entre as frases no texto. Diríamos que são os agentes das relações públicas. Assim, eles, além de ligarem as orações, estabelecendo um vínculo entre elas, retomando elementos já informados, assumem também funções sintáticas, sendo que ainda, como elementos atrativos, quando é necessário usar companheiros da mesma classe gramatical, os atraem para perto de si. São palavras que podem ser variáveis e invariáveis, o que significa que alguns podem permanecer com a sua forma inalterada, como os pronomes relativos que, quem e onde, ou sofrer alterações conforme a palavra que se relaciona, como os pronomes qual e cujo. Vejamos alguns exemplos. Os documentos que foram assinados já foram entregues. Os documentos os quais foram assinados já foram entregues. Este é o documento cuja informação ficou incorreta. Visitaremos a cidade onde fica a sede da empresa. Peço que me perdoe pelo atraso da entrega dos documentos. Notem que os pronomes relativos, como dito, estabelecem as relações necessárias à harmonia do período. Chamo a atenção de vocês para dois desses pronomes, onde e cujo. O pronome onde só pode ser usado se indicar lugar específico, enquanto que com o pronome relativo cujo não se usa nenhuma palavra entre ele e o termo possuído. Todas essas informações poderão ser vistas nas atividades que realizarão. Assim, poderão exercitar o uso desses pronomes e tirar as dúvidas que costumam surgir, certo? Falta-nos ainda falar sobre o último grupo de pronomes, aquele que são usados nos tratamentos dados às pessoas de maneira formal ou informal. Existem exigências ao nos dirigirmos a uma pessoa a que devemos obedecer. Assim, posso me dirigir a determinada pessoa, tratando-a por você, que é um tratamento bem informal, que supõe certa intimidade. Ou posso me dirigir a alguém de forma cerimoniosa, como senhor, vossa senhoria, vossa meritíssima, vossa santidade, enfim.
O tratamento a ser dado obedecerá à exigência da posição ocupada pela pessoa a qual nos dirigimos. É preciso que conheçam muito bem esses chamados pronomes de tratamento, pois esses conhecimentos serão solicitados nos textos que serão redigidos por vocês na vida profissional, sendo característicos da redação de textos empresariais e oficiais, portanto, são muito usados nesse contexto. Cansados, turma? Faltando pouquinho para terminar essa aula. Não poderia deixar para depois outro conhecimento gramatical diretamente ligado à classe de pronomes, mais especificamente aos pronomes pessoais oblíquos. Lembram-se deles? Falaremos agora da colocação pronominal. Lembram-se do poema de Drummond? É dê-me um cigarro ou me dê um cigarro? Essas colocações pronominais geram bastante dúvidas na hora de escrever. Já ouviram falar de próclise, mesóclise e ênclise? Nomes estranhos, não? Tratam-se de nomes correspondentes à posição que os pronomes oblíquos átonos me, ti, si, nós, vos, o, a, lhe, os, as, lhes ocupam em relação ao verbo. Assim, se vierem antes do verbo, terão o nome de próclise. Se vierem na posição intermediária, serão uma mesóclise e após o verbo, serão uma ênclise. Tudo bem entendido isso, ok? Agora o mais importante, como saber em qual posição esses pronomes deverão ficar? Antes, no meio ou depois do verbo? Bem, há critérios que determinam essa posição. A próclise, uma das mais usadas nas colocações pronominais, normalmente costuma ser usada quando na frase há palavras que costumam atrair esses pronomes. Assim, palavras com valor negativo atraem esses pronomes. Por exemplo, não me importo com isso. Observem que a palavra não atraiu o pronome oblíquo me. Assim, ele se posicionou antes do verbo. Outras classes gramaticais cumprem esse mesmo papel atrativo. Os advérbios são uma delas. Vou dar um exemplo. Aqui se vive muito bem. Aqui é um advérbio que atraiu o pronome oblíquo átono si. Também os pronomes indefinidos, os interrogativos, os relativos, se lembram deles? Acabamos de vê-los. Todos eles atraem para perto de si os pronomes oblíquos átonos. A mesóclise, por sua vez, é uma das colocações pronominais menos usada. E a regra para usá-la é muito tranquila. A mesóclise só ocorrerá se o verbo se apresentar nos tempos verbais indicativos de futuro. O futuro do presente e o futuro do pretérito. Não sei se lembram, mas a conjugação do tempo verbal futuro do presente inicia com a forma verbal terminada em rei, na primeira pessoa do singular. Assim, o verbo viajar, por exemplo, nesse tempo verbal, é conjugado da seguinte forma: eu viajarei. Por sua vez, o futuro do pretérito tem como terminação verbal, na primeira pessoa, a terminação ria. No exemplo dado, a frase ficará: eu visitaria. Assim, na colocação pronominal sendo feita no meio do verbo, seria possível a seguinte frase: visitar-te-ei na próxima semana. Parece estranho para nós, mas é uma forma correta. Quanto a esta regra, há uma exceção. Ela não prevalecerá se os critérios que determinam a próclise estiverem presentes. O que quer dizer que quem governa mais é a próclise. Não é à toa que ela é a colocação pronominal que predomina. Falta a ênclise desse grupo. Quando se deve usá-la? Podemos dizer que essa fica com as sobras. Quero dizer que se não der para usar a próclise e nem a mesóclise, só resta então a ênclise, ou seja, a colocação pronominal depois do verbo. Porém, é possível estabelecer como regra não iniciar uma oração com o pronome antes do verbo. Logo, nas formas imperativas, isso também é exigência. Observem o exemplo no slide a seguir. Dê uma olhada na tirinha. Um jovem, ao que parece, tenta buscar alguma informação com o cidadão, mas é interrompido em sua fala por mais de uma vez porque não domina o uso da colocação pronominal. Arrogantemente, o cidadão sentado corrige as falas do jovem, ignorando a tentativa de comunicação dele. É lógico que o propósito dessa tirinha é dar realce às exigências dessa colocação pronominal.
A ênclise. No entanto, o comportamento inadequado do cidadão nos leva a que ninguém deve sair corrigindo à torta e à direito o modo como as pessoas falam. Na verdade, como disse, pode soar arrogante esse comportamento. Porém, tais conhecimentos, como os vistos até aqui, são fundamentais para a vida profissional a qual vocês estão se preparando. Assim, se torna exigência ter o domínio sobre eles, certo? Ainda quanto às orientações do uso da ênclise, o critério da vírgula. Logo, se o verbo vier após uma vírgula e houver a exigência da colocação pronominal, usa-se o pronome após o verbo, estando ele flexionado ou no gerúndio. Portanto, haverá, nesse caso, a ocorrência da ênclise. Prestem atenção no seguinte exemplo. Quando terminei a redação do documento, orientaram-me a fazer sua revisão. Nas locuções verbais, existem também critérios para a colocação pronominal. Porém, primeiro é preciso entender o que é uma locução verbal. A locução verbal se trata de uma dobradinha verbal, ou seja, dois verbos juntos, um ocupando a função de verbo auxiliar e o outro do verbo principal, na forma do gerúndio ou infinitivo. Essa dobradinha verbal seguirá critérios mais ou menos parecidos com as colocações pronominais já apresentadas. Logo, na presença de palavras atrativas, aquelas que atraem para perto de si os pronomes oblíquos, átonos, esses pronomes oblíquos ficarão ou antes da locução, ou seja, antes do verbo auxiliar, ou depois do verbo principal. Assim serão possíveis as seguintes construções. O empregado não lhe queria entregar os equipamentos, ou o empregado não queria entregar-lhe os equipamentos. Quando não houver palavras atrativas, o pronome poderá vir ou depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Assim, tomando o exemplo dado anteriormente, retirando a palavra atrativa não, serão duas as possibilidades. O empregado queria lhe entregar os documentos ou o empregado queria entregar-lhe o equipamento. No caso de tempo verbal composto, haverá também a dobradinha verbal. Nesse caso, prevalece um verbo auxiliar e um verbo principal, que nesse caso será representado pelo verbo no particípio. Para esse caso de tempo verbal composto, a posição do pronome oblíquo será após o verbo auxiliar. Assim, a seguinte construção será possível. Seu resultado de prova tem me surpreendido. No entanto, se houver palavra atrativa, o pronome oblíquo átono será posicionado antes do verbo auxiliar. Assim será possível a seguinte construção. Seu resultado de prova não me tem surpreendido. Portanto, recapitulando as informações dadas sobre colocação pronominal, é importante lembrar a existência de três possibilidades de colocação dos pronomes oblíquos átonos. Próclise, antes do verbo, mesóclise, no meio do verbo, e ênclise, depois do verbo. Tais posições serão definidas conforme os critérios a serem observados e apresentados e que devem ser revistos por vocês. Terão a oportunidade de exercitá-los nas atividades propostas, a fim de não correrem o risco de tropeçar em mais uma regra regida pela gramática padrão. Assim, chega ao fim a nossa primeira aula. E então, turma, cansaram muito? Ok, eu sei que podem estar cansados, porque afinal são muitas as informações. Porém, espero que tenham conseguido acompanhá-las. Todas elas poderão ser consolidadas com a leitura do material e a resolução de exercícios. Além disso, estarei à disposição para qualquer dúvida. Eu costumo dizer que a aprendizagem é fruto de um processo que exige muito de cada um de nós. Contudo, se o esforço é para o nosso crescimento, ele valerá a pena. Conto com esse esforço de vocês. Espero encontrá-los na próxima aula com bastante disposição. Há mais regras gramaticais a serem aprendidas. Fiquem com Deus, um forte abraço a cada um de vocês e até mais!